Olá, meu nome é Matheus, eu sou instrutor da escola Wu Shan de artes marciais chinesas, sobretudo de Tai Chi Chuan, mais conhecido em português como Tai Chi Chuan. E eu sou aluno do professor Marcelo Gifone, que também tem toda uma formação com vários mestres aí da nossa escola no Rio de Janeiro, né? Mestre Lau, mestre Beth, a gente tem muito contato também com o mestre Antônio, que está sempre com a gente. E o mestre Yu Chaoshang, ele não ensinou só o Tai Chi, ele ensinou também outras artes marciais, como o Xingyi, que a gente aprende também, ensinou o Bagua, que a gente aprende alguns elementos na nossa, assim, na nossa tradição, mas existe também quem aprendeu a tradição de Bagua com ele. Existem também ensinamentos de Tanto aí de Shaolin do Norte, existe Tuiso também. Existe também medicina chinesa, quem aprendeu e se formou como acupunturista num curso de 3 anos que ele ensinava no Rio de Janeiro. Enfim, tem todo um legado, né? E eu tô aqui para falar brevemente para vocês um pouco sobre esse legado, do ponto de vista mais descritivo mesmo, mais sobre como é que é a história dele, os elementos principais, tá bom? Então, claro, a história é muito maior. Eu mesmo estou preparando alguns materiais há alguns anos, outras pessoas também, outras pessoas que conheceram ele pessoalmente, tem muitos materiais muito bons também. Mas a questão para vocês hoje é falar um pouco mais assim do legado dele. E para falar do legado do mestre Chao Shan, é necessário primeiro falar da sua genealogia, né? De onde vem o que ele ensina? E vocês vão perceber, pelo que eu vou falar a partir de agora, que a genealogia dele é muito ampla, realmente muito rica. E é o seguinte: em primeiro lugar, o estilo, o tipo de arte marcial que o mestre Chao Shang mais tinha afinidade, segundo alguns discípulos contam, era o Xingyi. Né? O Xingyi Chuan pode ser traduzido como boxe da forma e da mente, e é uma das artes marciais internas, como foi comumente classificado, né, nos últimas décadas, no último século. Uma classificação chinesa que coloca as artes marciais internas e externas. As externas seriam mais próximas de, por exemplo, que eu falei aqui, o Tanto, o Shaolin do Norte, o Louva-Deus. E as artes marciais internas seriam o Tai Chi Chuan, o Baguazhang, o Xin Yi Chuan, o Yi Chuan, e por aí vai uma lista de artes marciais. Na verdade é muito maior, falei apenas as mais conhecidas no Brasil. E ele conhecia, praticava e ensinou muitas dessas práticas, né? Como eu estava dizendo, aquele mais tinha afinidade é o Xin Chuan, é o boxe da forma e da mente. E o boxe da forma e da mente tem também suas várias escolas, assim como o Tai Chi tem o Yang, o Chen, o Wu, e tem os seus vários mestres específicos, como o nosso mestre o Chao Shang, tem também o mestre Wu aí de Brasília, que a gente tem toda essa amizade, toda essa proximidade, né? Toda essa boa relação com vocês e com muita alegria que a gente está aqui também compartilhando um pouco da nossa tradição com vocês e está aprendendo com vocês também. Então, por exemplo, a gente assiste com frequência os vídeos do professor Aristen, né? Só para dar um exemplo de que essas trocas já existem, na verdade, há um bom tempo. E voltando ao boxe da forma da mente, um desses estilos do boxe da forma da mente é chamado estilo Che, que foi criado pelo Chen Yizai entre o século XIX e início do XX. E ele é do norte da China, região de Shanxi. Por isso também o estilo dele é conhecido como o boxe da forma da mente da região de Shanxi, né? O Xinyi de Shanxi. E ele ensinou o mestre Bu Quan, um dos mais famosos discípulos dele. E o mestre Bu Quan, por sua vez, ensinou diretamente ao nosso mestre Yu Chao Shang. Então o mestre Yu Chao Shang seria a segunda geração do estilo Che de Xinyi, do boxe da forma da mente. E o mestre Bu, conta-se também, algumas fontes mostram que o mestre Bu também treinou Tai Chi Chuan e Baguazhang. Também treinou esses dois estilos conhecidos das artes marciais internas chinesas. E até onde vai a minha pesquisa, ele treinou com Sun Lun Tang, o famoso criador do estilo Sun. Mas até onde eu sei, isso não quer dizer que nós fazemos parte da escola Sun, perfeito? A gente faz parte, na verdade,
de toda uma linhagem de vários mestres que o Qiao Shang sintetizou. Vocês vão entender ao longo dos próximos minutos. O Sun Lutang ensinou para o Buchequan Xin Yi não Xin Yi, o Bagua e o Taiji Chuan. E o mestre Bu, então, ele mesmo já condensava uma série de ensinamentos e passou essas práticas das artes marciais chinesas internas para o mestre Qiao Shang. Mas o mestre Qiao Shang também era uma pessoa muito estudada, ele era de uma família mais benquista na China, que tinha uma possibilidade de estudar, de trabalhar em empregos um pouco mais financeiramente melhores, né? Então ele conseguiu trabalhar em bancos, ele sabia outras línguas. De um discípulo dele me contou que ele sabia inglês. Então ele pôde conhecer vários outros lugares da China, ele viajava muito a trabalho. E nessas viagens ele conheceu também o mestre Wu Jianshan e o mestre Ma Jinbao, que ensinaram também o Shaolin do Norte para ele, o Tanto e provavelmente outras práticas, mas é o que nos legou aqui para o Brasil. Um importante dado sobre isso é que algumas pessoas que treinaram diretamente com ele, que nos deixaram registros, contam que na verdade o mestre o Qiao Shang, ele já conhecia artes marciais chinesas, na verdade, desde adolescente. Alguns indicam que até já era Shaolin do Norte. Mas ele foi ter uma formação um pouco mais profunda nessas artes marciais também externas, posteriormente, né? Um pouco depois de treinar com o mestre Bu. Então, o mestre Qiao Shang, como vocês podem ver, treinava tanto artes marciais internas quanto as ditas artes marciais externas. E nos legou, né, sintetizou toda essa tradição, ainda que ele ensinava também de uma maneira distinta, né? Tudo isso aqui para o Brasil. Mas espera aí, antes de chegar no Brasil, o que acontece é que a China, como vocês devem saber, teve uma série de processos históricos muito profundos durante o século XX. Um deles foi a própria a Segunda Guerra Mundial, que, como o próprio nome diz, acabou influenciando todo mundo, né? E a China teve seu impacto também. Assim que acabou a Guerra Mundial, em 45 aproximadamente, a China entrou numa guerra civil, que só foi acabar em 49. Um pouco antes dessa guerra civil acabar, o mestre Qiao Shang, junto com outros mestres, se mudou para Taiwan junto com a sua esposa. E a sua esposa, a Wu Jonglin, né, a Dona Lin, como é conhecido por pessoas mais próximas, eles tiveram um filho, né, o mais tarde ficou conhecido como Mestre Chen, ou Wu Jichang, né, às vezes se escreve também como Chen, pensando assim, quando foi feito isso, né, eles pensavam que brasileiros iriam entender melhor a pronúncia de Chang. Então, eles estavam lá em Taiwan, a sua família, né, o mestre Qiao Shang, sua esposa, seu filho. Só que ele teve essa ideia de se mudar para o Brasil justamente porque estava havendo um conflito muito complicado, uma iminência de guerra em Taiwan, e ele resolve então sair de Taiwan e vem tentar um negócio aqui no Brasil, na região norte. Infelizmente não deu muito certo, mas ao mesmo tempo, felizmente para a gente, ele resolve se manter no Brasil, ele só muda de cidade, vai para o Rio de Janeiro, e no Rio de Janeiro ele resolve então, ao invés de outros aspectos de formação dele, né, ele também se formou em administração e agronomia, ainda na China continental, na primeira metade do século XX, ele resolve então, na verdade, ensinar esse outro legado que ele tinha também, que era das práticas tradicionais. E, inclusive, olha que interessante, um pouco antes dele vir para o Brasil, ele teve uma formação em medicina chinesa. Ele passou os últimos anos que ele estava em Taiwan aprendendo medicina chinesa com o Dr. Sun Pei-yun. E o Dr. Sun Pei-yun, então, era um médico muito famoso em Taiwan, legou para ele também essa tradição da medicina chinesa da maneira mais tradicional ali que tinha em Taiwan. O mestre Qiao Shang, com todo esse conhecimento, artes marciais internas, externas, medicina chinesa, leva toda essa tradição em 1972 para 1973, nessa transição desses 2 anos, para o Brasil. Já falei que primeiro região norte, depois Rio de Janeiro. Na cidade do Rio de Janeiro, ele finalmente consegue se estabelecer. Então, logo em seguida, no ano de 73,
A esposa e o filho vão também para o Rio de Janeiro, então aí, desde então, ele continuou, os três, aliás, continuaram por toda a vida no Rio de Janeiro, até todos os três falecerem. O próprio mestre Chao Shang foi falecer só no ano 2000, que também provavelmente foi o ano que a esposa faleceu, até onde eu sei, e o filho dele faleceu alguns anos mais tarde, né? Mas isso é para um outro diálogo, eu falo mais tarde. Então, chegando aqui no Brasil e se estabelecendo no Rio de Janeiro em 1973, o mestre Chao Shang começa a ensinar tudo que ele sabia. Ele ensina, então, cursos de medicina chinesa, ele dá cursos de Xin Chuan, de Baguazhang, de Taiji, de Shaolin do Norte, de Tantui, e ele ensinava tanto separadamente como também teve alguns alunos que aprenderam 2, 3 ou até mais dessas artes, né? Dependendo do tempo que eles estavam, do tempo que eles podiam se dedicar, do próprio convite que o mestre Chao Shang poderia fazer para alguns treinarem. E o que acontece? Dessas artes, por mais que ele ensinou todas essas artes para vários brasileiros e brasileiras que até hoje guardam esse legado com o maior carinho, principalmente no Rio de Janeiro, mas também em Minas Gerais, e até fora, né, do Brasil. Por exemplo, um dos discípulos dele de Shaolin do Norte é o professor Nelson Ferreira, que está lá nos Estados Unidos. Ele já era dos Estados Unidos, veio aqui para o Brasil. Ele e a mãe dele treinaram com o mestre Chao Shang, ele voltou e está lá com a academia John Yi de Kung Fu nos Estados Unidos. Tem também outro aluno direto do mestre Chao Shang, o Hélio Brum, está hoje na Suécia, né? Mas nós temos principalmente um grupo aqui no Brasil muito forte, no Rio de Janeiro, formado pelo mestre Marcos Vinícius, que hoje a gente, há alguns anos, recebeu o título de grão-mestre da nossa escola, dado que ele formou os nossos principais mestres da AFICORD, né? Associação de Filosofia e Cultura Oriental do Rio de Janeiro. E a AFICORD tem, né, há algumas décadas, já há mais de 3 décadas, tem guardado e divulgado esse legado do mestre Chao Shang, formado instrutores, formado professores, professoras, formado mestres e mestras. Nós temos mestres também na nossa tradição, na nossa escola. E a principal arte ensinada é o Tai Chi Chuan, né, o Tai Chi Chuan. Mas também se ensina outras artes, claro, né? Tem pessoas que aprenderam todas essas outras artes que eu já citei para vocês. Então, tudo isso que eu falei até aqui é a escola Wu Chao Shang. A escola Wu Chao Shang, então, é uma escola singular, que tem características próprias, que tem uma raiz própria, né, uma genealogia própria, mas que tem também essa síntese feita pelo mestre Chao Shang. 2 coisas, então, antes de acabar. A primeira é que ele tem também todo um legado, além desse legado que eu acabei já de afirmar pelos brasileiros. O filho dele, que eu já comentei, que era chamado aqui no Brasil como Mestre Chen, o mestre Wu Chang, falando em chinês. Então, o Mestre Chen, ele pegou um legado que eu ainda não comentei do Mestre Chao Shang. O Mestre Chao Shang aprendeu a meditar ainda, né, em criança e adolescente com seu pai, o Pu Kao. A sua mãe também, o Han Xin, né? Eles, como eu já disse, criaram ele de uma maneira bastante tradicional, e o pai, até onde se sabe, ensinava meditação para ele, né? Tanto de fontes budistas quanto de fontes daoístas. Então, o que acontece foi que o filho dele acabou sendo influenciado não só por esse enorme legado que eu falei mais cedo, mas também por esse aspecto meditativo. E o filho dele acabou não só continuando o legado dele na acupuntura, no Tai Chi Chuan, no Qigong que ele ensinava, não falei Qigong, mas ele ensinava Qigong também, como ele também, o filho dele acabou criando, acabou se tornando primeiro um sacerdote taoísta e criando, junto com brasileiros, a Sociedade Taoísta do Brasil. Então, o Chao Shang acabou também influenciando o taoísmo no Brasil, né, através do seu filho. Ele mesmo, claro, ensinava alguns elementos já, mas o filho dele se tornou sacerdote, criou toda uma tradição que veio de Taiwan, aqui, dos mestres celestiais. Para finalizar, eu tentei descrever aqui alguns elementos da genealogia, ou seja, de onde vem o nosso legado do mestre Chao Shang, quem é o mestre Chao Shang, né?
E é com muita alegria aqui que eu estou trazendo isso para vocês. É com muita alegria que eu posso divulgar a tradição do mestre Chao Shang para vocês. E eu finalizo dizendo que agora o mestre Antônio, mestre da nossa escola, que é tratado sempre com muito carinho, que a gente estima muito, vai falar um pouco para vocês sobre as características mais qualitativas, né? De todo esse legado, o que a gente pode dizer então que forma o nosso Tai Chi? E é isso. Um abraço para vocês, um abraço do Tai Chi, coração tranquilo, mente atenta. Muito obrigado.